Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Pastor Christopher na área, de novo com a nossa leitura da Palavra de Deus. Olha aí, estamos firmes na leitura. Estou feliz que você está engajado junto comigo. Vamos ver se está tudo certinho, tá? Gente, é importante a gente ler a Palavra de Deus, porque aquele que deu a sua vida por nós nos mostra como devemos caminhar a nossa vida aqui para a glória dele. E para que a gente saiba, a gente precisa lê-la e não apenas ouvir falar do pastor, do pregador ou dos vídeos, o que quer que seja, mas sim ouvirmos direto da Palavra de Deus. E esse é o desafio que você vê nessa jornada junto comigo. Então bora para a leitura do dia 105. Vamos lá. Se você não tem a Bíblia que nem eu tenho aqui, que está toda separadinha, então eu coloco aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo. Isso aqui embaixo do vídeo eu coloco as passagens certinho daquilo que nós estamos lendo, para que você possa acompanhar junto com a tua Bíblia normal. E assim, conforme você vai avançando, você vai acabar fechando o ciclo também junto comigo de 365 dias, ok? Então vamos lá. Josué 11:1 até 12:24. Quando Jabim, rei de Azor, soube o que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis: a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galiléia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-dor ao oeste, aos reis de Canaã a leste e a oeste, e aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa, e dos heveus das cidades nas encostas de Hermon, na região de Mispá. Todos esses reis saíram para lutar, juntos seus exércitos formaram uma grande multidão, como areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar os seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa, e o Senhor deu a Israel vitória sobre os seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote-maim e até o vale de Mispá, ao leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou o seu rei. Em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e os destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e animais das cidades destruídas, mas mataram todos os seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Conforme o Senhor havia ordenado ao seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a toda as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra,
a região montanhosa, todo o Negueb, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas do oeste e o vale do Jordão, os montes de Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Halak, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué capturou e matou todos os reis desses territórios, depois de guerrear contra eles por muito tempo. Ninguém da região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque da região montanhosa de Hebron, Dabir, Anabe, e da região montanhosa de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque, que todo o território dos israelitas, embora restassem alguns de Gaza, Gate e Asdod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué entregou ao povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Esses são os reis do leste do Jordão que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale de Arnon até o monte Hermon, e incluía toda a terra ao lado leste do vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reinado abrangia Aroer, à beira do vale de Arnon, e se estendia desde a cidade do vale até o rio Jaboque, que é a divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o vale do Jordão, algumas regiões ao leste, desde o mar da Galileia, ao norte até o Mar Morto, ao sul, incluindo o caminho para Bet-Gesimote, e mais ao sul, as encostas do monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bazã, e o último dos Refaíns, que vivia em Astarote e em Edrei. Ele governava o território que se estendia desde o monte Hermon até Salcá, ao norte, toda a região de Bazã, a leste, até a divisa com os reinos de Gesur e Maca, a oeste. Esse território abrangia a metade norte de Gileade até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas haviam destruído o povo do rei Seom e o povo do rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram ao oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak, que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste, o vale do Jordão, as encostas dos montes, o deserto e o Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus e os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Esses são os reis que Israel derrotou. Aí, ó, uma listinha grande aqui até. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmut, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir e o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá,
o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Axafe, o rei de Tanaque, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Jocneão, no Carmelo, o rei de Dor, na cidade de Nafote-Dor, rei de Goim, em Gilgal, e o rei de Tirza. A todos os israelitas derrotaram 31 reis. Lucas 17, 11 a 37. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: levanta-se e vá, sua fé o curou. Certo dia, os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se pode dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Então ele disse aos seus discípulos: aproximam-se os dias em que se desejarão ver o tempo do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: veja, lá está, ou aqui está ele, mas não o sigam, porque assim como o relâmpago relampeja e ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será no dia em que vier o Filho do Homem. Mas primeiro é necessário que ele sofra terrivelmente e seja rejeitado por essa geração. Quando o Filho do Homem voltar, será como o tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas, casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu todos. E o mundo será como a tempestade de Ló, o tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então o fogo e o enxofre ardente caiu do céu e destruiu a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se de que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão de sua vida a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Salmo 84, de 1 a 12. Como é agradável o lugar de sua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha
faz um ninho e cria seus filhotes perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei, nosso escudo. Mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e o nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Deus dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Provérbios 13, 5-6. O justo odeia mentiras, o perverso causa vergonha e desonra. A justiça guarda o caminho do íntegro, mas a perversidade desencaminha o pecador. E assim terminamos a nossa leitura de 105. Que bom que você está nessa jornada junto comigo. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. A leitura da palavra é o que mais importa hoje em dia. Nós somos enredados por tantas coisas no dia a dia, os feeds são, a gente perde muito tempo nos feeds. Se aquilo não traz conteúdo para nós, aquilo acaba sendo um pouquinho inútil. Eu não digo que eu não passo os feeds, eu não me divirto ali, dou umas risadas com algumas coisas, mas precisamos despender tempo com a palavra, despender tempo conhecendo aquele que nos criou, ok? Deus abençoe você e espero você amanhã para a leitura do dia 106. Olha, já era minha capinha. Até amanhã.